Notícia bombástica. Lula fica em choque ao saber que Alan dos Santos entregou provas secretas. A cena que circula nos bastidores de Brasília é direta. Lula está sentado, cabeça baixa, mãos pressionadas contra o rosto, em silêncio, enquanto assessores tentam entender como reagir à notícia que acabou de chegar. Do outro lado da história, Alan dos Santos aparece em vídeo, falando com firmeza ao microfone, afirmando ter entregue provas secretas que, segundo ele, comprometem o sistema e expõem bastidores que o público nunca viu. Entre esses dois polos, a figura de Alexandre de Moraes surge como peça central, acompanhando cada movimento, cada fala, cada documento mencionado. O clima é de tensão institucional, não de suposição vaga. Há nomes, há datas, há acusações explícitas que acendem um alerta imediato no Palácio do Planalto. Os primeiros relatos dão conta de que a reação de Lula não foi apenas de irritação comum com mais uma crítica de um opositor. Fontes relatam choque real. A percepção de que a situação saiu da esfera do comentário político e entrou no terreno das possíveis investigações formais, com risco de desgastar ainda mais a imagem do governo. Um assessor teria resumido em poucas palavras, em conversa reservada: Presidente, isso vai repercutir. Eles vão usar isso em tudo quanto é lugar. A resposta de Lula, segundo essas mesmas fontes, foi curta e seca. Quero saber exatamente o que esse cara entregou e para quem. Não é postura de quem ignora. É postura de quem percebe que precisa controlar danos rapidamente. Enquanto isso, entre simpatizantes de Alan, o clima é o oposto. Ali, o discurso é de vitória e de virada de jogo. Em transmissões ao vivo, influenciadores comentam as declarações de Alan. Repetem o termo provas secretas. Falam em documentos, prints, registros, conexões e sustentam que isso mostra que a narrativa oficial estaria ruindo. O tom é de denúncia, de acusação aberta, com ataques diretos ao governo, ao Supremo e ao que eles chamam de sistema. É importante dizer com clareza. São acusações políticas e jurídicas feitas por Alan e seus aliados, ainda dependentes de checagem, perícia e análise institucional. Mas, para uma parte da população, o simples fato de alguém afirmar que entregou material explosivo já é suficiente para gerar desconfiança e indignação. No núcleo do governo, a preocupação não é apenas com o conteúdo do que Alan diz ter entregue, mas com o impacto público. A equipe de comunicação sabe que, quando um vídeo assim viraliza, muitos não esperam conclusão de inquérito, laudo técnico ou posição oficial. O julgamento é feito na hora, com base em fragmentos de fala recortados e compartilhados nas redes. É aí que surge o dilema: responder imediatamente e dar ainda mais palco ao opositor, ou tentar minimizar, mantendo silêncio e tratando o assunto como algo sem importância? Esse cálculo político é feito frase por frase, avaliação por avaliação. E nesse ponto, o público que assiste sente exatamente isso. De um lado, um presidente pressionado. De outro, um comunicador que se apresenta como alguém que rompe o bloqueio. Para quem acompanha de casa, a sensação é de estar no meio de uma disputa direta por credibilidade. Muita gente não confia cegamente nem no governo, nem na imprensa tradicional, nem em influenciadores. Por isso, o tom da cobertura e da narrativa precisa ser objetivo, mas não frio. O cidadão que está vendo Lula com o rosto coberto pelas mãos, Alan gesticulando diante do microfone e Moraes com expressão fechada, quer entender o que está acontecendo. Quer saber quem está falando a verdade? Quer ter elementos para tirar suas próprias conclusões. E é exatamente esse o cenário que vamos detalhar nas próximas partes. O que Alan afirma ter entregue, como isso circula em Brasília, o que pode ser consequência política real e o que pode ser apenas barulho usado para mobilizar base e inflamar ânimos. O ponto central agora é a informação de que Alan dos Santos teria entregado material classificado por seus aliados como provas secretas. A expressão ganhou força nas redes sociais, repetida em transmissões ao vivo, vídeos recortados e trechos viralizados em grupos fechados. Não há ainda uma divulgação pública do conteúdo. Não há documentos circulando abertamente. Mas a narrativa criada em torno do que Alan afirma possuir já provocou um movimento significativo. Isso inclui parlamentares pedindo acesso ao material,
jornalistas pressionando por confirmação e adversários políticos exigindo que tudo seja revelado imediatamente. O impacto, nesse momento, não depende da prova em si, mas da ideia de que ela existe. Dentro do Congresso, deputados da oposição declararam que pretendem formalizar pedidos de acesso. Em discursos, eles afirmam que o conteúdo seria grave e teria condições de alterar o entendimento sobre a atuação do governo e de instituições. Ainda não há respaldo jurídico para essas afirmações, mas elas se espalham com velocidade. Do outro lado, aliados de Lula tratam o tema com cautela. Alguns minimizam, outros preferem não comentar. Mas o fato de não haver uma resposta unificada é por si só sintoma de preocupação. Quando existe um discurso único, o governo busca demonstrar controle político. Quando há silêncio, há incerteza. Um assessor próximo ao Planalto teria dito em tom de frustração: se ele tem algo, que apareça. Se não tem, é só teatro. Mas enquanto não se sabe, o estrago corre solto. É um diagnóstico direto e realista. O problema não é apenas a veracidade dos documentos. O problema é o que o público imagina que eles contenham. O que está em jogo é a confiança. E nesse ponto, Lula enfrenta seu maior desafio desde o início de seu novo mandato. O risco de perder o controle da narrativa justamente num momento em que enfrenta críticas sobre temas econômicos, crises internas e investigações envolvendo integrantes do governo. O nome de Alexandre de Moraes surge naturalmente nesse tabuleiro. Como ministro do STF e figura central em processos envolvendo desinformação e ataques às instituições, ele simboliza, para Alan e seus apoiadores, o sistema que eles dizem enfrentar. Por isso, a imagem de Moraes, séria, firme, observando o cenário não é casual. É parte do choque visual. Um ministro atento, um comunicador em oposição declarada, um presidente desconcertado. É uma construção simbólica forte e funciona como retrato de uma disputa direta por poder, legitimidade e opinião pública. Enquanto isso, nas redes sociais, um discurso começa a se repetir. Se o sistema está nervoso, é porque tem algo a esconder. É uma frase curta, fácil de lembrar, fácil de compartilhar e extremamente eficaz para mobilizar descrença nas instituições. É assim que a opinião pública vai sendo moldada. Não com provas formais, não com laudos de investigação, mas com frases que se reproduzem em massa. Esse ponto ajuda a explicar por que o impacto dessa notícia é tão imediato mesmo sem evidências divulgadas. Essa reação emocional é essencial. Quem assiste sente que algo grave está acontecendo, mesmo que ainda não tenha clareza do conteúdo. E isso basta para gerar crise, pressão e necessidade de resposta. Do ponto de vista do governo, a pergunta agora é inevitável. Como reagir a algo que ainda não foi totalmente revelado? Como combater um adversário que fala sem limites, fora do país, e promete documentos que ninguém viu, mas que muitos já acreditam que existem? O momento que se vive agora em Brasília é de tensão crescente. O governo sabe que o simples fato de Alan dos Santos afirmar que entregou documentos já gerou dano imediato. Não é necessário que as provas estejam publicadas. Basta que a alegação ganhe corpo, que o público acredite que existe algo relevante escondido. E o desgaste político se instala. Esse é o ponto central que os assessores de Lula tentam gerenciar. Eles não estão discutindo se Alan tem ou não tem razão. Estão discutindo o efeito que isso causa, independentemente da veracidade. Por isso, dentro do Palácio do Planalto, o clima é de urgência. Reações internas indicam preocupação com a maneira como a informação está sendo consumida pelos brasileiros. É a percepção de que o governo não controla mais o fluxo narrativo. Um integrante próximo aos diálogos descreveu assim: não importa se é verdadeiro ou falso. As pessoas acreditam que ele tem algo, e isso nos coloca sempre em posição defensiva. Esse tipo de diagnóstico mostra que o impacto deixou de ser apenas um problema de comunicação e se tornou um problema de percepção pública. Em paralelo, aliados de Alan afirmam que o conteúdo entregue teria ligação direta com episódios sensíveis da política recente, envolvendo decisões judiciais, articulações institucionais e supostos abusos de autoridade. Essas alegações ainda não passaram por validação oficial, mas já servem como combustível para opositores que estavam em silêncio e agora voltam a atacar com força.
A cada vídeo, a cada fala, a cada recorte compartilhado, a pressão sobre Lula aumenta. Isso explica a imagem do presidente com a cabeça baixa, tentando processar o cenário. Não é teatral. É o retrato da preocupação. Na base do governo, há também o temor de que parlamentares usem o episódio para provocar desgaste público contínuo. Isso significa convocatórias, discursos inflamados no plenário, movimentações em comissões e lives paralelas criando a sensação de caos institucional. Um senador da oposição já declarou publicamente: se esse material for real, o governo terá de responder. O uso do termo "se" não importa. A frase circula como aviso político. É um recado claro ao Planalto. O tempo de silêncio acabou. Ao mesmo tempo, a imagem de Alexandre de Moraes também se torna alvo de especulações. Não há confirmação de que ele tenha recebido ou analisado qualquer documento, mas a figura dele é usada simbolicamente como referência ao poder institucional que estaria em risco. Esse é um efeito colateral direto. Quando um nome como o de Moraes aparece no centro do debate, o tema ganha automaticamente dimensão nacional. E com isso, a pressão recai não apenas sobre o executivo, mas sobre o judiciário e sobre as instituições como um todo. Esse episódio atinge, portanto, algo maior que uma disputa entre governo e oposição. Ele alimenta a desconfiança generalizada. É o tipo de acontecimento que coloca o país em estado de alerta político. Pessoas que não acompanham política diariamente passam a prestar atenção. Isso significa que o impacto aumenta e o alcance cresce. Nesse ambiente, cada frase ganha peso, cada silêncio também. No núcleo do governo, a primeira ordem é tentar confirmar o que exatamente Alan dos Santos afirma ter entregue. Há dúvidas, rumores e suposições, mas ninguém dentro do Planalto parece ter acesso direto ao conteúdo mencionado. Essa incerteza é o que mais preocupa. Um assessor, em conversa reservada, teria resumido o sentimento interno. Não sabemos se é grave, não sabemos se é vazio, mas o fato de não sabermos já nos coloca em desvantagem. Essa frase expõe o dilema. O governo não pode reagir com firmeza a algo que ainda não encontrou forma concreta. Mas também não pode ignorar o impacto de algo que já tomou as redes e os bastidores políticos. Ao mesmo tempo, entre aliados de Alan, domina a ideia de que as supostas provas representam uma virada de jogo. Não há hesitação nos discursos. Eles falam com segurança. Apresentam o conteúdo como algo sólido, construído, organizado. E dizem que essa entrega é apenas o início. A intenção é clara: demonstrar força e controle narrativo. Um influenciador alinhado com Alan declarou em transmissão ao vivo: se eles acham que o silêncio vai esconder isso, estão enganados. O país vai saber. Esse tipo de declaração funciona como multiplicador emocional. Não depende de confirmação, apenas de impacto. A tensão aumenta porque o governo não controla quem recebe essas informações. Os documentos, se existirem, podem ter sido compartilhados com parlamentares independentes, com jornalistas de oposição, com figuras internacionais ou até mesmo com membros do judiciário. E esse fator amplia o risco. Quando o conteúdo circula fora dos canais oficiais, é impossível prever o momento em que um trecho poderá ser divulgado, um áudio será vazado, um e-mail se tornará público. Esse estado de imprevisibilidade é o que torna a situação diferente de todas as outras crises enfrentadas por Lula até agora. A imagem de Lula, com as mãos no rosto, começa a ser interpretada como símbolo deste momento. Não é apenas cansaço ou irritação. É a sobrecarga de quem sabe que a situação pode escapar de controle a qualquer instante. Em governos anteriores, Lula enfrentou crises sérias, mas sempre teve a seu favor a força popular, o discurso mobilizador e a confiança no carisma. Desta vez o cenário é distinto. A disputa acontece em meio a uma sociedade polarizada, com comunicação descentralizada e com opositores que atuam sem estar fisicamente no país. Falamos de um enfrentamento que não respeita fronteiras tradicionais. Na outra ponta, Alexandre de Moraes observa de dentro do STF, atento aos desdobramentos. Ele não confirma, não nega, não reage publicamente. Mas sua simples presença no centro do debate já eleva o tema para o mais alto nível institucional. Se em algum momento as autoridades resolverem investigar formalmente o conteúdo dessas supostas provas,
Será Moraes ou outro ministro do Supremo quem decidirá o que avança e o que é arquivado. E esse detalhe intensifica ainda mais o clima. O que agora é uma disputa de narrativa pode, a qualquer momento, se transformar em processo. Nesse exato ponto, a opinião pública se divide. De um lado, quem enxerga Alan como uma figura perseguida e vê sua entrega de documentos como um ato de resistência. Do outro, quem acredita que se trata de mais um movimento de desinformação construído para gerar caos institucional. Mas há um terceiro grupo, talvez o mais relevante, formado por cidadãos que não confiam plenamente em nenhum dos dois lados, mas que sentem que há algo fora do comum acontecendo. E é esse público que pode decidir o efeito real desse episódio. Neste momento, o impacto político já não está restrito a grupos específicos. O tema ganhou espaço fora das bolhas de opinião. Pessoas que não acompanham rotina política começam a ouvir falar sobre a reação de Lula, sobre o nome de Alan dos Santos, sobre o termo provas secretas. Esse é o ponto em que um acontecimento deixa de ser um conflito entre atores políticos e passa a se tornar assunto nacional. A discussão ultrapassa círculos ideológicos e chega às conversas comuns, às mesas de debate, às redes de mensagens privadas. Isso altera completamente o cenário. O governo entende esse risco. Por isso, iniciam-se tentativas de orientar a base aliada. Não há ainda um discurso único, mas a ordem geral é manter cautela, evitar declarações precipitadas e reforçar que não existe prova pública de nada. O problema é que essa postura, repetida, pode soar como defesa frágil. Um deputado da base teria dito, em reservado: ficar repetindo que não existe prova não funciona se as pessoas acreditam que elas estão escondidas. É uma leitura objetiva do desafio. Quando a acusação é invisível, a defesa convencional perde força. Por outro lado, entre os aliados de Alan dos Santos, a estratégia é oposta. Eles operam no campo emocional e estratégico. A narrativa é construída com frases diretas, como Lula sabe que esse material é grave. Ou ele não reagiria assim se não tivesse algo a temer. O efeito é imediato. A interpretação pública se forma com base no estado emocional do presidente, e não em documentos concretos. Isso transforma uma reação humana, o choque, em argumento político. Nesse campo, a imagem vale mais que o conteúdo. Enquanto isso, cresce o interesse da imprensa independente. Sites e canais não alinhados ao governo começam a buscar entrevistas, verificar versões, tentar descobrir para quem Alan enviou o material e se há chance de divulgação. Esse representa outro fator de pressão. A imprensa paralela pode vazar antes da grande mídia, e isso muda toda a lógica de cobertura. Se um documento aparece em um canal alternativo, o governo perde tempo de reação. E em política, tempo de resposta vale tanto quanto conteúdo. No Congresso, a movimentação se intensifica. Oposicionistas articulam pedidos formais para que o material seja anexado à CPMI em andamento. Isso pode provocar efeitos diretos sobre a situação do governo. Mesmo que o conteúdo não tenha valor jurídico comprovado, basta a suspeita para acionar investigações, pedidos de convocação e exigência de depoimentos. Não se trata neste momento de condenações. É o desgaste público que importa. Se as pessoas acreditam que há algo oculto, a imagem institucional sofre. E nem política, imagem comprometida é poder enfraquecido. Esse episódio também mexe com outra camada, o temor dentro do próprio governo. Há pessoas em cargos estratégicos que temem que seus nomes apareçam, mesmo que de forma indireta. O medo não é necessariamente de culpa concreta, mas do impacto de uma citação associada a supostos documentos. Bastam 3 segundos de exposição negativa para arruinar carreiras políticas, especialmente num cenário de polarização permanente. Esse tipo de tensão interna costuma gerar divisões, desgaste de confiança e disputas silenciosas dentro do próprio governo. A situação agora está em um ponto no qual não existe distância segura. Nem para o Planalto, nem para o STF, nem para os opositores, nem para o público. Todos observam, todos especulam. E todos esperam o mesmo, saber se essas provas existem, o que elas contêm, e quem será atingido quando, ou se, forem reveladas. O avanço dessa crise também passou a influenciar diretamente o comportamento de comunicadores e influenciadores de opinião.
Nas últimas horas, canais de transmissão alternativos, redes de apoio e perfis com forte presença digital intensificaram o tema, postando vídeos, recortes de lives e análises que tratam o episódio como um divisor de águas. Mesmo sem qualquer documento exibido publicamente, eles narram o fato como um marco. Isso é decisivo, porque cria um cenário no qual a população não espera mais pela confirmação. A narrativa emocional substitui a narrativa factual. Em transmissões ao vivo, o discurso é direto. Lula está encurralado. O sistema está com medo. As verdades vão vir à tona. Essas frases não são sustentadas com evidências concretas ainda, mas a repetição constante fortalece a percepção pública de que algo está acontecendo. O efeito é multiplicador. A cada nova exposição, o tema ganha camadas. A cada compartilhamento, a pressão aumenta. E como não existe um esclarecimento imediato do governo, a versão emocional circula sem contraponto firme. Enquanto isso, no Palácio do Planalto, auxiliares tentam reorganizar a comunicação oficial. A estratégia tradicional, responder apenas quando houver uma acusação formal, não funciona mais com a velocidade atual da informação. A equipe de comunicação precisa decidir entre duas vias: confrontar diretamente Alan dos Santos e seus aliados, arriscando ampliar sua visibilidade, ou esperar em silêncio, numa tentativa de esvaziar o discurso. Ambas as vias têm riscos. Nenhuma delas garante controle total da narrativa. Fontes internas relatam que Lula teria questionado o impacto político da situação, mais do que o conteúdo em si. A preocupação dele é com o efeito público, a perda de confiança, o desgaste de imagem, a narrativa de fragilidade. Ele sabe que, em um país polarizado, basta uma dúvida bem plantada para virar convicção. E esse fenômeno é ainda mais intenso quando envolve temas como abuso de poder, manipulação institucional ou perseguição política. São assuntos que tocam profundamente as emoções de quem assiste. Há também um movimento silencioso acontecendo. Figuras do governo começam a se distanciar publicamente do tema. Deputados aliados recuam de entrevistas, evitam comentar, desviam o assunto. Esse tipo de comportamento é interpretado como sinal de preocupação. Quando a base governista evita defender o presidente diretamente, é porque há receio do que pode vir em seguida, mesmo que ainda não exista nenhuma prova acessível ao público. No Supremo Tribunal Federal, a situação também é acompanhada com atenção. Ministros sabem que qualquer passo em falso pode reforçar ainda mais o discurso de perseguição usado por Alan. Por isso, o silêncio institucional domina. Nenhum posicionamento oficial foi divulgado. Nenhum ministro fez declaração pública sobre o caso. Esse silêncio é estratégico. Mas, para a opinião pública, silêncio também pode parecer confirmação. Esse é o ponto que torna a crise ainda mais complexa. Com tudo isso instalado, o cenário está montado para um embate político de grande escala. Não há documento publicado. Não há comprovação oficial. Mas há um impacto real. O país está dividido, o governo está em alerta e a oposição ganhou uma bandeira poderosa para erguer. Enquanto isso, a população se pergunta: o que existe de fato? O que será revelado? E até onde isso pode chegar? Neste ponto, a principal consequência já está em curso: a instabilidade narrativa. Não há documento público. Não há vídeo oficial. Não há arquivo vazado. Mas o que existe já foi suficiente para criar um terremoto político. Alan dos Santos transforma uma declaração em arma, e o governo é obrigado a reagir a algo que, até agora, não pode ver. Essa assimetria comunicacional coloca o Planalto em situação de risco permanente. E esse fator, mais que qualquer outro, explica o choque atribuído a Lula nos relatos de bastidores. O presidente, experiente em crises, sabe muito bem que muitas disputas políticas se vencem ou se perdem antes de um fato concreto ser verificado. A percepção pública é o campo real de batalha. E hoje essa percepção está claramente abalada. As imagens que circulam, Lula com expressão tensa, braços apoiados, semblante fechado, ajudam a construir a ideia de que ele está em defensiva. Não importa se a fotografia aconteceu em outro contexto. Na era da comunicação instantânea, cada imagem é ressignificada inúmeras vezes. Do lado de Alan, os aliados ampliam o discurso. Eles repetem:
que as provas entregues revelariam conexões profundas entre decisões do governo, interesses institucionais e possíveis usos da máquina estatal para perseguir adversários. Mesmo sem nenhum documento exibido publicamente, essas alegações já têm força suficiente para impulsionar mobilização nas redes. O tom é de denúncia, de alerta e até de convocação. A frase recorrente em seus círculos é clara. O sistema não vai conseguir esconder isso. Nos bastidores do Congresso, a narrativa começa a ganhar forma política. Articulações silenciosas já buscam transformar essa situação em ferramenta de desgaste formal contra o governo. Não se trata mais apenas de discurso online. Há movimentações para usar o tema em comissões, discursos de plenário, entrevistas coletivas e requerimentos que pressionem ministros. A estratégia é simples. Mesmo que não haja prova apresentada, a exigência por transparência pode ser usada como arma parlamentar. Esse tipo de pressão funciona mesmo quando o conteúdo ainda está indefinido. Porque o objetivo, nesse caso, não é condenar, é enfraquecer. Há também o elemento da opinião pública internacional. Alan vive fora do Brasil. Isso faz com que seu discurso seja interpretado como uma ação de denúncia externa, algo que sempre desperta atenção. Quando um adversário político começa a falar de fora do país, com tom de alerta e promessa de revelar material sigiloso, a imprensa internacional observa. Esse cenário pode mudar completamente o ângulo de cobertura do governo. Basta um veículo grande publicar uma análise que coloque o Planalto em dúvida, e o impacto se multiplica. O STF, por sua vez, aguarda. Mas esse silêncio não desfaz a pressão. Pelo contrário, reforça a sensação de que há algo delicado circulando nos altos níveis da República. Enquanto isso, nas redes, cresce a ideia de que um eventual pronunciamento de Moraes será o próximo grande movimento, caso os documentos sejam divulgados ou se tornem alvo de investigação formal. O público, nesse meio, segue atento. Uma parte acredita piamente que há algo profundo prestes a emergir. Outra parte vê tudo como encenação política. Mas há um grupo crescente que simplesmente quer respostas. E quando milhões querem respostas, o silêncio deixa de ser proteção. Passa a ser desgaste. Agora, a grande pergunta que se impõe é direta. Se essas provas realmente existem, por que ainda não foram mostradas ao público? Essa dúvida cria dois campos distintos de interpretação, e ambos impactam o governo. No primeiro campo, estão aqueles que acreditam que o material é real e que sua divulgação está sendo planejada estrategicamente. No segundo, os que acham que é apenas um movimento de pressão sem conteúdo concreto. O problema para Lula é que os dois cenários causam desgaste. Ele é pressionado tanto por algo que pode existir quanto por algo que pode não existir. Dentro do governo, a sensação é de estar diante de um inimigo invisível. Assessores relatam que Lula pediu calma, mas ao mesmo tempo exigiu o monitoramento constante das redes, da imprensa e do Congresso. Ele quer saber quem está falando, como está falando e qual é o alcance de cada fala. Isso mostra que, mesmo sem reações públicas intensas, o Planalto trata o assunto como real e perigoso. Não por acreditar automaticamente no conteúdo, mas pelo rastro político que o tema deixa por onde passa. Enquanto isso, os defensores de Alan dos Santos aumentam o tom. Eles afirmam que o material entregue teria o poder de mudar a percepção pública sobre o papel do governo e suas relações com instituições. Frases como "a verdade vai aparecer" ou "isso só começou" se tornam comuns. Não há apresentação de provas, mas há uma construção de expectativa que mantém a atenção do público. Toda vez que alguém pergunta "o que será que ele tem?", o impacto se renova. É uma crise que se alimenta do vazio até que o vazio seja preenchido, ou até que ele colapse. Na arena política, alguns parlamentares já enxergam uma oportunidade de usar esse acontecimento para cobrar explicações do governo em público. Mesmo sem acesso ao que Alan entregou, eles podem exigir posicionamentos com base no interesse coletivo. Isso significa que qualquer resposta insuficiente pode ser interpretada como omissão, e omissão pode virar argumento de ataque. Esse jogo é antigo, mas ganha força num contexto de polarização sem mediação. Do lado de fora das instituições, a população segue exposta a discursos que misturam indignação, suspeita e
e sensação de urgência. A imagem de Lula em choque, reforçada visualmente nas redes, transforma o presidente na figura central do conflito. Ele não pode ignorar. Não pode minimizar. Não pode atacar. Qualquer escolha tem risco. Esse tipo de situação exige precisão política. E qualquer erro amplifica o impacto. Enquanto isso, no Supremo, o silêncio permanece absoluto. Nenhum ministro se manifesta, nenhuma nota é divulgada, nenhuma avaliação pública é feita. Esse tipo de postura reforça o clima de tensão. Porque se realmente não houvesse nada relevante, haveria espaço para postura firme e clara. O silêncio total é percebido como indicador de que a situação exige cuidado extremo. Na cabeça de quem acompanha, isso significa: tem coisa séria envolvida. Por isso, o país se encontra agora em uma fase crítica dessa narrativa. A história pode se prolongar, pode se intensificar ou pode evaporar, dependendo do que for revelado e de como o governo reagir. Mas, neste exato momento, o efeito central não depende de provas, nem de relatórios, nem de laudos. Depende da percepção de vulnerabilidade. E hoje, essa percepção está claramente instalada. O impacto emocional provocado por essa notícia não pode ser subestimado. Quando um presidente é descrito como alguém que ficou em choque, a mensagem transmitida à população é de fragilidade, surpresa e perda momentânea de controle. Isso afeta diretamente a forma como o público enxerga o líder. Mesmo que a reação tenha sido apenas um instante de tensão, ela se torna simbólica. Não importa se Lula estava exausto, preocupado ou apenas concentrado. A imagem que circulou ganhou significado político. E, na era da comunicação acelerada, significado vale mais que contexto. Entre os aliados de Alan, essa imagem é tratada como uma vitória estratégica. Muitos dizem que essa reação comprova que o presidente sabe que as alegadas provas são graves. Não há confirmação disso. Mas, em política, a percepção sempre chega antes da verificação. A frase que se espalha é simples. Se Lula reagiu assim, é porque tem medo. É o tipo de argumento que se multiplica rapidamente, independentemente da veracidade. E quem acompanha a política sabe. Quando o discurso dominante se torna emocional, o terreno racional perde força. Do lado do governo, há uma preocupação crescente com o descontrole narrativo. A base oficial insiste que não existe nenhum documento divulgado e que a menção a provas secretas não passa de retórica. Mas quanto mais essa frase se repete, menos efeito ela tem. O público não está discutindo provas. Ele está discutindo a reação, está discutindo o silêncio. Está discutindo o clima que se instalou. Isso coloca o governo numa posição difícil. De um lado, se responde, fortalece o tema. De outro, se ignora, a suspeita aumenta. Neste momento, a imprensa tradicional ainda age com cautela. Não há manchetes diretas sobre o conteúdo supostamente entregue. Mas colunistas políticos e analistas já estão citando o episódio. Eles tratam o caso com tom de alerta, apontando que a simples menção de documentos sigilosos entregues por um opositor já é suficiente para instalar um cenário de incerteza. Incerteza política sempre gera tensão institucional. No Congresso, o tema serve como combustível para discursos que se tornam cada vez mais duros. Um deputado oposicionista declarou em reunião fechada: se esse material for real, o governo tem muito a explicar. E se não for real, o governo precisa reagir com firmeza. Esse tipo de declaração coloca o Planalto em uma armadilha retórica. Não importa qual posição tome, será cobrado. Se nega, é acusado de minimizar. Se reage, é acusado de temer. No centro dessa crise está um fato político. Alan dos Santos não tem presença física no Brasil. Isso muda completamente a lógica do confronto. Ele não pode ser convocado facilmente pelo Congresso. Não pode ser cercado judicialmente de forma direta. Não pode ser pressionado em debates presenciais. E mesmo assim, consegue provocar turbulência no mais alto nível institucional. Isso reforça a ideia, já presente entre seus aliados, de que ele atua como alguém que consegue romper bloqueios de comunicação. Por outro lado, quem acompanha a situação com senso crítico questiona: se as provas realmente existem, quando serão mostradas? Qual é o conteúdo exato? Há nomes? Há documentos? Há áudios? Essa ansiedade faz parte da força do episódio, porque enquanto não houver resposta, a pergunta segue viva.
e uma pergunta viva mantém o fato respirando. O país está, portanto, diante de um momento em que duas forças se chocam: a narrativa emocional contra o silêncio estratégico. E entre essas duas forças, o público observa cada gesto, cada omissão, cada frase não dita. A partir de agora, o cenário político fica ainda mais delicado. Não há mais como tratar este episódio como um simples ruído. O impacto já se instalou e permanece. Alan dos Santos, mesmo fora do país, conseguiu colocar o governo em uma posição desconfortável, onde cada gesto precisa ser calculado. O presidente não pode ignorar o assunto, porque o silêncio já está sendo interpretado como sinal de fraqueza. Também não pode responder de forma agressiva, pois isso daria ainda mais combustível à narrativa de que há algo sendo escondido. Assessores ligados à articulação política entendem perfeitamente o risco. Há uma preocupação real de que parlamentares da base, especialmente aqueles que já demonstram certa independência, comecem a se afastar. Não por concordarem com Alan, mas simplesmente por medo da opinião pública. Em Brasília, ninguém quer ficar próximo demais de uma possível tempestade. Esse afastamento silencioso, mesmo antes de qualquer investigação formal, já fragiliza o governo no Congresso. Enquanto isso, figuras públicas alinhadas com a oposição seguem usando expressões como virada de chave e fim do controle narrativo do governo. Ainda não há qualquer confirmação institucional do conteúdo entregue, mas a narrativa já foi construída de forma estratégica. O governo está acuado. O sistema está em alerta e a verdade estaria prestes a emergir. Esse tipo de discurso funciona não porque apresenta provas, mas porque convence emocionalmente quem já desconfia das instituições. Nas redes sociais, a repercussão se intensifica. Imagens de Lula com expressão séria são colocadas lado a lado com falas de Alan, criando a sensação visual de confronto direto. Não há debate, não há mediação, apenas dualidade. Essa construção narrativa faz com que o público veja um contra o outro, como se não houvesse intermediários, como se tudo estivesse no limite, como se a qualquer momento uma revelação pudesse estourar. É uma lógica de tensão contínua. Nesse contexto, Alexandre de Moraes se torna peça-chave, mesmo sem dizer uma palavra. Ele está no centro de tudo. É mencionado por aliados de Alan, citado como símbolo de poder institucional e observado por todos que acompanham o cenário. A pergunta que paira é: se houver algum avanço institucional, seja para investigar as supostas provas ou para desmenti-las, será o STF o responsável por arbitrar esse conflito. Isso, por si só, já adiciona mais peso ao silêncio que reina nesse momento. O público, especialmente o mais engajado, segue dividido. De um lado, aqueles que acreditam em Alan, vendo nele um denunciante que ninguém conseguiu calar. De outro, os que creem que tudo não passa de manipulação para criar crise política. Mas o grupo mais numeroso é o que está confuso. E é justamente esse público que decide o rumo das crises. Porque quando a dúvida ocupa o centro do debate, a confiança nas instituições se enfraquece. É nesse ponto que o governo sente o golpe. Não é apenas sobre as supostas provas. É sobre a percepção de que tudo pode desmoronar se uma revelação, qualquer que seja, aparecer no momento errado. Lula já enfrentou crises graves no passado, mas esta é diferente. É uma crise gerada por um conteúdo que ainda não foi visto, mas que já é tratado como real. Isso torna tudo imprevisível. E o imprevisível é o terreno onde o poder mais vacila. Neste momento, o governo enfrenta um problema que vai além da política institucional: a crise de confiança. Quando um líder político é mostrado em situação de choque, ainda que por alguns segundos, ainda que fora de contexto, a imagem pública sofre impacto imediato. A população não vê relatórios, não lê documentos, não acompanha bastidores formais. Ela vê expressões, reações, silêncios, e tudo isso se converte em percepção. É por isso que a repercussão do episódio ultrapassa o conteúdo da denúncia. Ela atinge o terreno emocional. Dentro do Planalto, já existe a preocupação de que essa narrativa vá se consolidando como verdade social, independentemente de provas. Não é algo novo no ambiente político atual, mas ganha peso extra quando envolve uma figura como Alan dos Santos, alguém já associado, para muitos, à resistência contra o sistema. Quando uma pessoa assim afirma que entregou documentos secretos,
o impacto não é apenas político, é simbólico, e símbolos são difíceis de desfazer. Ao mesmo tempo, nomes do governo começam a avaliar como e quando será preciso se posicionar. Alguns defendem que Lula fale em breve, tentando dissipar a aura de crise. Outros argumentam que um pronunciamento só dará mais vida ao tema. Mas todos concordam em um ponto: não dá para ignorar por muito tempo. A pressão está aumentando, o debate está se expandindo e a base de apoio está em alerta. O risco de erosão política é real. No Congresso, o clima é de observação estratégica. Parlamentares que vinham mantendo distância de temas polêmicos agora estudam se posicionar. Alguns já falam em transparência absoluta, enquanto outros preferem apostar no desgaste progressivo do governo, deixando que o próprio caos se encarregue do trabalho. Essa dinâmica mostra que, mesmo sem um fato concreto apresentado, a crise já é funcional para quem faz oposição. Enquanto isso, nas redes, a narrativa se alimenta sozinha. Não depende de manchetes da grande imprensa. Não depende de documentos divulgados. Depende apenas da sensação de que algo grave foi revelado, mesmo que ainda não se saiba o quê. É assim que as crises modernas se formam. Primeiro, no campo da percepção, depois, no campo da investigação. E, se o governo não age rápido, o dano psicológico vem antes da defesa formal. Alexandre de Moraes continua em silêncio. Esse detalhe é crucial. Ele está no centro de tudo. É o nome citado tanto por quem acusa, quanto por quem defende as instituições. Cada minuto sem posição oficial fortalece a narrativa de que o episódio é delicado demais para ser ignorado. Não há notas, não há entrevistas, não há desmentidos. O silêncio torna-se parte da história. Um vazio interpretado como sinal de que algo sério está em jogo. Do lado de fora, o cidadão comum já começa a se perguntar: se não existe nada, por que tanta reação? Se é apenas discurso, por que o governo demonstra preocupação? Essa dúvida se espalha, e quanto mais se espalha, maior o impacto. A política moderna não vive de fatos isolados, vive da disputa por versões. E hoje, a versão dominante é a de que algo aconteceu. Algo que ainda não se vê, mas que já é capaz de abalar. A partir deste ponto, a crise deixa de ser apenas um episódio isolado e passa a se transformar em um teste de resistência política para o governo Lula. O silêncio das instituições, a falta de detalhes concretos sobre as supostas provas e a reação emocional atribuída ao presidente criam um ambiente de incerteza que interessa diretamente aos opositores. Eles não precisam mostrar documentos, não precisam apresentar investigações concluídas. Basta manter viva a ideia de que o governo teme algo que pode vir à tona. Essa é a lógica que alimenta o momento atual. Entre aliados de Lula, já se fala em risco de desgaste acumulado. Mesmo que este episódio não se transforme em investigação formal, ele se soma a outras tensões políticas, econômicas e sociais que o governo enfrenta. Quando um governo é pressionado em várias frentes, cada nova crise, mesmo incompleta, ganha força ampliada. E esse é exatamente o contexto que Alan dos Santos explora. Ele não precisa estar no Brasil. Basta que sua voz continue chegando com impacto e alcance. Há também agora uma mudança perceptível na postura de setores do Congresso que antes evitavam confrontos diretos. Alguns deputados e senadores começam a exigir que o governo se manifeste de forma transparente, mesmo sem terem visto qualquer material. Essa retórica, de tom aparentemente neutro, na prática pressiona o Planalto, porque ao pedir explicações, eles insinuam que há algo a ser explicado. É uma manobra política eficiente, porque coloca o governo em posição reativa sem apresentar acusações diretas. Enquanto isso, a população segue assistindo a tudo e formando suas próprias conclusões. A imagem de Lula abatido, somada à ausência de declarações oficiais sobre o conteúdo supostamente entregue, fortalece a ideia de que algo aconteceu nos bastidores. Mesmo que seja apenas percepção, em política percepção é poder. É assim que se molda o clima nacional. E se o clima muda, muda também a força de sustentação de qualquer governo. Alexandre de Moraes permanece como figura observada. Ele não fala, não comenta, não age, ao menos não publicamente. E justamente por isso cresce o interesse sobre qual será o seu papel caso essas provas sejam apresentadas à Justiça. A simples possibilidade
faz com que ele se torne parte do centro do tabuleiro político, mesmo em silêncio absoluto. Já se nota também um movimento crescente entre comunicadores independentes que fingem não estar alinhados a nenhum lado, mas usam essa crise para levantar dúvidas sobre as instituições. Frases como "além da política, isso envolve democracia" começam a aparecer. Esse tipo de fala não busca atacar diretamente, busca corroer a confiança do público. O efeito é o mesmo: desgaste institucional. Com isso, o governo está prestes a enfrentar um dilema estratégico. Continuar calado e permitir que a narrativa siga ganhando força? Ou se pronunciar de forma contundente e arriscar amplificar o debate? Não existe resposta fácil. Isso mostra até onde essa crise já chegou. Não depende mais das provas, depende da gestão do medo público. Neste estágio, o peso político do episódio já se espalhou por todo o ambiente institucional. Não é mais apenas uma notícia em circulação. É um tema que afeta decisões internas, articulações de poder e até posicionamentos que antes pareciam consolidados. Mesmo sem documentos divulgados, a ideia de que existe material explosivo entregue por Alan dos Santos força todos os atores a recalcular suas estratégias. O governo, a oposição, o judiciário, a imprensa, todos tentam entender até onde isso pode chegar. Dentro do Planalto, cresce a percepção de que o episódio pode escalar rapidamente, caso algum trecho das supostas provas venha a público. E como não há controle sobre isso, o clima é de cautela extrema. Fontes próximas ao presidente relatam que ninguém quer subestimar o alcance do que foi dito. A preocupação é clara. Se Alan entregou algo concreto a parlamentares ou jornalistas, esse material pode ser publicado a qualquer momento, sem aviso prévio, sem mediação, sem contexto. E nesse cenário, cada segundo conta. A oposição, por sua vez, não precisa mais esperar confirmação. Ela já encontrou um tema para explorar e faz isso com disciplina. Vídeos circulam dizendo que a verdade está vindo à tona, que o sistema treme, que Lula sabe o que está por vir. A força desse tipo de discurso está no fato de que ele não precisa demonstrar nada. Apenas sugerir. A sugestão gera dúvida, a dúvida gera pressão e a pressão vira arma. É um mecanismo político conhecido e eficiente. No Congresso, a movimentação segue crescendo. Alguns parlamentares começam a sondar a possibilidade de requerer que o conteúdo entregue por Alan seja analisado por comissões ou anexado a investigações já existentes. Mesmo que o STF ou a Polícia Federal ainda não tenham se manifestado sobre o caso, o simples pedido gera notícia, cria manchete, pressiona o governo. Muitas vezes, em Brasília, o ato de pedir algo já tem mais impacto do que o ato de conseguir. Enquanto isso, parte da população segue em estado de alerta. Muitos ainda não sabem o que exatamente está em jogo, mas sentem que há algo grande se movendo. A falta de respostas claras do governo reforça essa atmosfera. Não se trata de acreditar ou não acreditar em Alan. Trata-se do sentimento de que a história não está completa, de que há algo por trás, de que os líderes talvez escondam algo. Esse sentimento, por si só, já é combustível para a desconfiança institucional. Alexandre de Moraes permanece como um ponto de tensão silenciosa. Ele não aparece, não comenta, não reage. Mas todos sabem que qualquer desdobramento judicial passará por sua esfera de atuação. Isso cria expectativa. E expectativa, em política, sempre favorece a narrativa mais dramática. Cada vez que seu nome circula sem declaração oficial, a sensação de gravidade aumenta. Neste momento, o governo enfrenta um problema que nenhum discurso resolve. A crise não depende mais de fatos, depende da ausência deles. A denúncia é uma sombra. Não se vê, mas se projeta sobre tudo. E quanto mais se projeta, mais difícil é dissipá-la. A essa altura, o episódio já se transformou em um fenômeno político completo. Não há documento publicado, não há prova concreta em circulação, mas isso não impede que a narrativa avance com força. O impacto vem justamente da combinação entre três elementos: a reação emocional atribuída a Lula, o silêncio das instituições e a promessa de provas secretas entregues por Alan dos Santos. Essa combinação cria um ambiente onde qualquer interpretação parece possível, e isso coloca o governo na posição mais vulnerável que existe, a posição da dúvida. Dentro da base aliada, há dois sentimentos já identificáveis. O primeiro
é o desconforto, que se espalha entre os parlamentares que dependem da imagem pública para sua sobrevivência política. Eles não querem se associar a um governo que pode estar prestes a enfrentar uma revelação explosiva. O segundo é o desgaste psicológico. Aquele que surge quando o governo precisa responder eternamente a algo que ainda não se manifestou por completo, mas que já gera desconfiança suficiente para corroer credibilidade. No núcleo duro do Planalto, a sensação é de que a crise precisa ser contida antes de se tornar irreversível. Mas como conter uma crise sem saber o tamanho, o conteúdo e o alvo exato do que foi entregue? Esse é o problema central. O governo sabe que não pode negar algo que ainda não foi revelado. E sabe que não pode confirmar algo que desconhece. É um terreno movediço, onde cada gesto pode ser interpretado como sinal de fraqueza ou admissão de culpa, mesmo que não exista culpa alguma. Do lado de Alan, a estratégia permanece clara: manter o suspense vivo. Ele não precisa publicar tudo de uma vez. Pelo contrário, ao manter a ideia de que mais revelações podem surgir, ele mantém o governo sob pressão contínua. Esse tipo de narrativa funciona como um jogo de desgaste. E quanto mais Lula tenta se estabilizar, mais o público se lembra da imagem dele em aparente choque, tentando absorver o impacto da notícia. Nas redes sociais, surgem novas leituras do episódio. Alguns usuários afirmam que, se não houvesse fundamento, o governo já teria reagido com dureza. Outros dizem que o silêncio é uma estratégia para evitar dar palco. Mas o eco emocional prevalece, a sensação de que há algo por trás. Não importa se é verdadeiro ou não. O que importa é que a dúvida foi plantada, e agora ela cresce sozinha. Alexandre de Moraes segue silencioso, mas não invisível. Seu nome aparece o tempo todo nas discussões como se fosse parte do enigma. Isso aumenta a pressão sobre o judiciário, que sabe que qualquer passo em falso, para cima ou para baixo, será interpretado como parcialidade. E quando a confiança no árbitro é colocada em dúvida, toda a estrutura institucional balança. Enquanto isso, a oposição já ensaia a próxima fase: transformar a dúvida em cobrança pública, a cobrança em convocação e a convocação em desgaste permanente. Mesmo que nada seja provado, o efeito político já está em curso. Isso significa mais trabalho, mais tensão e mais desgaste para um governo que, neste momento, tenta gerenciar fogo sem saber onde o incêndio começou. Agora, um novo elemento entra em cena. A possibilidade de que o conteúdo supostamente entregue por Alan dos Santos comece a vazar em trechos, recortes ou partes isoladas, sem contexto, sem autenticação formal, mas com potencial destrutivo. Essa é a fase mais perigosa de qualquer crise baseada em documentos ainda não revelados. Basta que uma imagem, um áudio, um e-mail ou até um print seja compartilhado em uma rede social para incendiar de vez o debate. E o governo sabe disso. Dentro do Planalto, o alerta já está ativado. Não se trata apenas de esperar por uma grande revelação. O risco maior é justamente o oposto: vazamentos fragmentados que alimentam a crise por etapas. Um assessor político descreveu a situação com clareza. Se cair algo no meio da madrugada, será tarde demais para reagir. Essa preocupação mostra o tamanho da insegurança atual. O governo está preso em uma posição defensiva, monitorando cada movimento, cada notícia, cada transmissão, porque qualquer fragmento pode virar tempestade. Enquanto isso, aliados de Alan aproveitam esse cenário para reforçar a credibilidade de suas alegações. Eles afirmam que os materiais já estão em mãos seguras, que foram protocolados em instâncias certas e que não podem ser apagados ou barrados. Não há prova pública disso, mas o impacto emocional é imediato. A mensagem é simples. Mesmo que tentem impedir, a verdade já está circulando. Esse tipo de retórica transforma o episódio em algo inevitável. E inevitável significa incontrolável. No Congresso, alguns parlamentares já discutem a possibilidade de convocar ministros, pedir esclarecimentos formais e até pressionar por uma declaração direta do presidente. Mesmo sem acesso ao conteúdo, eles enxergam uma oportunidade política. Em um sistema democrático, não é preciso ter provas em mãos para cobrar explicações. Basta levantar a possibilidade de que existam. Esse é o tipo de movimento que desgasta a imagem pública, mesmo que nada seja comprovado depois. Entre a população,
aumenta o sentimento de desconfiança. Não apenas em relação ao governo, mas em relação a todas as instituições. Parte da sociedade passa a acreditar que existe um jogo oculto, uma negociação invisível, um segredo escondido. Outra parte acha tudo exagero. Mas o efeito mais perigoso é sobre o grupo que fica no meio. Os que não sabem o que pensar, mas que sentem que algo não está certo. Esse público é o mais vulnerável à narrativa emocional, porque busca respostas rápidas, simples e diretas. Enquanto isso, o judiciário observa. Até agora, nenhum ministro, nenhum órgão, nenhuma instância confirmou ter recebido ou analisado os supostos documentos. Mas a expectativa pública já é suficiente para colocar todos sob pressão. Basta que um procedimento seja iniciado para que o episódio ganhe nova força. E o governo sabe que não terá controle sobre isso. Lula, ao mesmo tempo, é obrigado a continuar governando com essa nuvem política instalada sobre ele. Cada discurso, cada reunião, cada aparição pública passa a ser analisada com o peso da crise em andamento. Ele não pode demonstrar abatimento porque isso alimentaria a narrativa de fraqueza. Mas também não pode agir como se nada estivesse acontecendo, porque isso pareceria negação. O país está agora diante de um ponto crítico. A crise ainda é invisível, mas já é real. Neste momento, a crise avança para uma dimensão ainda mais sensível. O impacto na credibilidade do governo diante da própria base eleitoral. Não estamos falando apenas de opositores ou críticos habituais. Estamos falando de eleitores que apoiaram Lula, que acreditam em suas propostas, mas que agora observam a situação com dúvida crescente. Mesmo que não concordem com Alan, a simples ideia de que algo grave foi entregue e que o presidente reagiu com choque já basta para gerar preocupação. Esse desgaste emocional é silencioso, mas profundo. Ele não se manifesta necessariamente em protestos ou declarações públicas. Ele se manifesta em algo muito mais importante, a perda de confiança. E uma vez que a confiança se desgasta, reconstruí-la exige muito mais do que negar uma acusação. Exige transparência, exige controle narrativo, exige clareza. E no momento, o governo não está conseguindo oferecer nenhuma dessas respostas. Enquanto isso, a oposição começa a explorar uma nova frente: a responsabilização moral. Eles não dizem que Lula cometeu um crime. Dizem que Lula ficou abalado. Não dizem que o governo foi pego em flagrante. Dizem que o governo está com medo. É uma estratégia baseada em desgaste simbólico. A acusação não é jurídica, é emocional. E em todas as grandes crises políticas, o campo emocional move mais opinião do que o campo factual. Nas redes sociais, o discurso se intensifica de forma orgânica. Forma-se uma corrente de interpretação. Se não houvesse nada, Lula estaria tranquilo. A lógica é simples e muito difícil de combater. O público não exige provas para acreditar que existe algo. Exige apenas que o silêncio continue. E cada dia sem respostas funciona como combustível narrativo. Até agora, nenhuma instituição confirmou oficialmente ter recebido o material. Nenhum ministro do STF, nenhuma autoridade do Executivo, nenhum órgão formal fez declaração sobre as supostas provas. Mas o silêncio institucional tem efeito duplo. Protege a legalidade, mas alimenta a atenção. Porque quando ninguém fala, todo mundo imagina. O Planalto já discute o risco de isso se tornar o tema dominante nas próximas semanas, especialmente se coincidir com outras crises já em andamento. Isso é fundamental. Crises nunca surgem isoladas. Elas se alimentam umas das outras. Um desgaste inflama o próximo. Uma dúvida reforça a outra. É assim que o clima político se deteriora. Do lado de Alan, a narrativa permanece calculadamente incompleta. Ele diz que entregou provas. Ele insinua que essas provas são graves. Ele reafirma que o sistema sabe do que se trata. Mas ele não mostra o conteúdo. Isso mantém o governo preso em uma armadilha mental. Reagir a algo que não pode ver, mas que já existe no imaginário público. Políticos experientes reconhecem esse tipo de situação. É a mais difícil de enfrentar. Porque não se combate com números, não se combate com explicações técnicas, não se combate com coletivas formais. Combate-se com controle emocional. E neste momento, a emoção dominante no país é a incerteza.
Estamos diante de um cenário onde nada foi divulgado. Mas tudo foi abalado. Agora, a pressão começa a se materializar em discursos públicos mais diretos. Alguns parlamentares já falam em entrevistas sobre a necessidade de convocar autoridades para esclarecer o que está acontecendo. Eles fazem isso sem ter visto qualquer prova. E é exatamente esse o ponto. Não precisam ver. Basta que exista a suspeita. Basta que exista o clima. Basta que exista uma narrativa circulando com força. A convocação não depende da verdade. Depende do impacto. E esse impacto aumenta a cada dia em que o governo não consegue retomar o controle. Nas últimas horas, diversos analistas políticos passaram a comentar o tema em tom de alerta. Não porque acreditam que as provas sejam automaticamente verdadeiras, mas porque reconhecem que o governo de Lula enfrenta agora uma crise baseada em percepção. E crises de percepção são, em muitos casos, mais difíceis de superar do que crises baseadas em fatos concretos. No núcleo interno do governo, já se discute a possibilidade de uma comunicação mais assertiva, mas há medo de que qualquer pronunciamento oficial só amplifique o episódio. A lógica é cruel. Se o governo fala, é porque teme algo. E se o governo não fala, é porque tem algo a esconder. Não há espaço neutro. E isso deixa o Planalto em condição de extrema vulnerabilidade política. Enquanto isso, os aliados de Alan reforçam continuamente a ideia de que o material entregue não pode mais ser apagado, censurado ou impedido. E mesmo que ainda não tenha sido tornado público, essa afirmação dá força ao discurso. Cria a sensação de que a verdade está protegida e que a qualquer momento poderá vir à tona. A mera possibilidade já basta para manter o governo em estado defensivo. Alexandre de Moraes, por sua vez, segue como o personagem silencioso mais citado do país. Ele está no centro da expectativa. Se reagir, cria um terremoto institucional. Se não reagir, alimenta o clima de tensão. Nesse jogo, a ausência de ação é também uma forma de ação. E todos que acompanham política sabem disso. Há também um elemento novo surgindo: a desconfiança mútua dentro das instituições. Quando uma crise desse tipo se instala, cada órgão começa a se perguntar se o outro sabe algo. O Executivo olha para o STF. O STF observa o Congresso. O Congresso especula sobre a imprensa. E enquanto todos esperam, ninguém toma a iniciativa. Esse vácuo é o pior ambiente possível para um governo. Entre a população, especialmente entre aqueles que já não têm confiança plena nas instituições, a narrativa encontra terreno fértil. Eles dizem, se não fosse verdade, já teriam desmentido. Ou, se Lula reagiu assim, é porque tem algo grave. Essas frases se espalham, se repetem e ganham vida própria. E quando a narrativa se comporta como verdade, ela vira verdade política, mesmo que não seja verdade factual. O governo agora enfrenta uma crise que não começou com um documento, nem com uma denúncia formal, nem com uma operação judicial. Começou com uma revelação anunciada e com um choque visível. E é isso que a torna tão difícil de controlar. Neste ponto, a crise deixa de ser apenas um confronto entre governo e oposição. Ela passa a testar a confiança do país em suas instituições. E esse é o terreno mais frágil possível. Quando a suspeita se instala, não importa apenas o que Alan dos Santos afirma ter entregue. Importa a reação institucional a essa afirmação. E até agora, o que se vê é silêncio, tensão, cautela e sinais de alerta. Para uma parte do público, isso basta para confirmar que há algo sério acontecendo. Dentro do governo, cresce a preocupação com o efeito acumulado sobre a imagem de Lula. Não é apenas uma questão de desgaste político momentâneo. É uma questão de credibilidade pessoal. A narrativa de que o presidente ficou em choque não é interpretada como uma reação humana, mas como um indício de culpa, fragilidade ou medo. E essa interpretação se espalha porque é emocional, direta, simples e fácil de repetir. Nos bastidores, ministros já discutem maneiras de proteger o presidente do impacto emocional dessa crise. Há uma clara tentativa de evitar que a imagem de Lula seja associada à fraqueza diante de denúncias. Mas, ao mesmo tempo, existe a pressão constante de jornalistas, parlamentares e analistas que querem uma resposta. Esse conflito entre proteger e responder é exatamente o que trava o governo. Enquanto ele hesita, a narrativa cresce. Do lado de Alan, a estratégia continua sendo manter a iniciativa. Ele não precisa explicar.
Não precisa provar. Não precisa detalhar. Basta repetir que o material está entregue, que a verdade está garantida, que o sistema está com medo. A força do discurso está no fato de que ele se tornou incontestável do ponto de vista emocional. Como se contesta algo que ainda não foi mostrado? Como se defende de uma acusação sem forma final? A oposição entende isso perfeitamente. Já usa o episódio como arma de desgaste contínuo. Alguns políticos dizem publicamente que querem acesso às provas. Outros exigem que Lula esclareça o que sabe. Outros insinuam que se o governo reage com tanta preocupação, é porque a situação é grave. São frases planejadas para desgastar, não para esclarecer. E funcionam exatamente porque o clima do país está carregado. No judiciário, nada muda, e esse é o problema. A ausência de manifestação formal dá margem para teorias de que tudo está sendo analisado secretamente, ou ignorado estrategicamente, ou aguardando instruções políticas. A verdade é que o silêncio, nesse tipo de crise, nunca é interpretado como neutralidade. É interpretado como ação invisível. Isso reforça o clima de desconfiança. Enquanto isso, o cidadão comum observa tudo à distância. Alguns já acreditam em uma grande revelação. Outros acham que é exagero. Mas o que importa não é a certeza, é o incômodo. A sensação de que algo está sendo escondido. E quando o país sente esse incômodo, a crise já não depende mais de provas. Depende de percepção. É justamente por isso que o governo está em posição frágil. Não há como refutar uma denúncia que ainda não se materializou. E enquanto ela não se materializa, ela se torna cada vez mais poderosa, pela ausência de limite, pela ausência de forma, pela ausência de resposta. A crise, neste exato momento, é feita de silêncio, expectativa e desgaste. A crise agora começa a se mover para o terreno estratégico mais sensível de todos, o futuro. A pergunta deixa de ser o que Alan entregou e passa a ser o que vai acontecer se as provas forem divulgadas. Essa mudança de foco é decisiva, porque transforma o episódio em uma ameaça permanente. Mesmo que nada apareça hoje, a expectativa de que algo pode aparecer amanhã mantém o governo pressionado. No Palácio do Planalto, a equipe mais próxima de Lula sabe que está diante de um problema que não pode ser resolvido apenas com desmentidos. Não é uma notícia que se apaga com nota oficial. Não é uma narrativa que se vence com discurso padrão. É uma crise que exige leitura fina, controle emocional e, principalmente, tempo. O problema é que, quanto mais o tempo passa, maior é o desgaste. Assessores já reconhecem que o episódio pode interferir em pautas importantes, reformas, negociações no Congresso, articulações políticas que exigem força de imagem. Quando o presidente aparece como alguém em choque, ele perde poder de liderança. Não no papel, mas no psicológico. E em Brasília, política se move tanto pela força da caneta quanto pela força da percepção. Do lado de Alan, a narrativa já está consolidada. Ele entregou o material. Ele fez sua parte. Agora, a responsabilidade está nas mãos das instituições. E, segundo seus seguidores, essas instituições não terão como esconder o conteúdo por muito tempo. Eles alimentam essa ideia com frases de efeito. É tarde demais para apagar. Eles já sabem que foi entregue. A verdade vai explodir. Cada frase reforça uma sensação, o inevitável. E quando algo é tratado como inevitável, o medo cresce no lado que não controla a narrativa. No Congresso, alguns parlamentares já falam em preparar requerimentos formais, mesmo sem terem visto nada. Não precisam ver. Basta que defendam o direito da população de saber a verdade. Esse tipo de colocação força o governo a entrar em terreno moral, um terreno sempre desfavorável para quem está sob suspeita. Enquanto isso, o STF segue mudo. E esse silêncio pesa. Pesa porque o público sente que há algo grave e espera uma reação. Pesa porque o governo sabe que qualquer manifestação pode dar outro rumo à crise. Pesa porque Alan construiu sua narrativa sobre a ideia de que a verdade foi colocada nas mãos de autoridades. E, portanto, o silêncio vira parte da cena. A população, mesmo dividida, já absorveu os elementos principais. Um presidente surpreendido. Um opositor dizendo que entregou documentos secretos. Um sistema que não reage de imediato. Essa combinação seria suficiente para gerar dúvida, mesmo em tempos de estabilidade. Em um país já polarizado, ela se transforma em combustível puro
para suspeitas. Agora, o governo encara uma situação cruel. Não há acusação jurídica formal, mas há condenação social em andamento. E quem já perdeu confiança não precisa de prova. Chegamos a um ponto em que a crise já deixou de ser apenas um debate político. Agora, ela se tornou um teste de resistência para o próprio governo. Não há fatos novos, não há confirmação oficial, não há documento vazado. Mas o clima de instabilidade permanece. Isso mostra que o poder, hoje, não depende apenas do que é revelado. Depende do que se acredita que pode ser revelado. E é exatamente esse o tipo de tensão que Alan dos Santos conseguiu desencadear. Essa crise opera no campo da expectativa. E expectativa é uma arma poderosa quando usada no momento certo. Alan não precisa falar todos os dias. Ele não precisa apresentar provas em sequência. Ele só precisa reafirmar que já fez sua parte e que agora cabe às autoridades agirem. Isso desloca o foco. Deixou de ser sobre ele. Agora é sobre o governo, sobre o STF, sobre o sistema. Enquanto isso, Lula enfrenta um desgaste invisível e constante. Uma parte da população já internalizou a ideia de que ele foi surpreendido. Outra parte acredita que ele está tentando conter algo. E mesmo para aqueles que não acreditam em Alan, a pergunta fica no ar. Por que ninguém explica nada? Essa pergunta sozinha alimenta a crise. E a cada dia sem resposta, ela cresce. No Congresso, alguns deputados já calculam como explorar a situação nos próximos debates, nas próximas sabatinas, nas próximas votações. Não precisam de provas, precisam de dúvida. A dúvida é suficiente para travar pautas, atrasar negociações e comprometer articulações. Em política, muitas vezes basta atrasar para vencer. No STF, o silêncio segue absoluto, mas à medida que o tempo passa, esse silêncio se torna parte da narrativa. E quanto mais o Supremo permanece calado, mais a oposição afirma que há um motivo. E mesmo que não haja. Esse é o ponto. A narrativa não precisa ser verdadeira. Precisa apenas ser plausível e repetida. Do lado de fora das instituições, o povo assiste em expectativa. Alguns esperam uma bomba. Outros acham que nada vai acontecer. Mas todos percebem que o ambiente está tenso. E quando a tensão se instala, não importa se a crise avança ou não. Ela já alterou o clima do país. E quando o clima muda, tudo muda com ele. Confiança, apoio, estabilidade, autoridade. Esse é o efeito mais perigoso. A crise silenciosa. A crise que não se anuncia, mas se sente. Que não explode, mas corrói. Não estamos diante de uma denúncia que já chegou ao ápice. Estamos diante de uma crise que se sustenta sozinha. Pelo medo, pelo silêncio, pela dúvida. Lula pode continuar governando, mas governa agora sob um teto de incerteza. E cada novo desgaste político, econômico ou moral será interpretado como parte do mesmo enredo, um governo que perdeu o controle da narrativa. O Brasil acompanha, em suspenso, um episódio que ainda não foi totalmente revelado, mas que já produz efeitos reais. Não há provas públicas. Não há documentos publicados. Não há vazamentos confirmados. Mas existe um fato incontestável. O governo foi abalado apenas pela promessa de que algo foi entregue. Isso expõe um ponto crítico do momento atual. Não se governa apenas com poder institucional. Governa-se também com confiança. E quando essa confiança é afetada, todo o sistema perde estabilidade. O impacto não está no conteúdo das supostas provas. Está na reação que elas provocaram. A imagem de Lula em choque já circulou o suficiente para gerar dúvida. E a dúvida é um veneno político que se espalha rápido. Alan dos Santos, mesmo fora do país, soube usar isso. Ele não precisou mostrar nada. Bastou anunciar. O efeito foi imediato. A crise ficou no ar. E o governo ainda não encontrou a forma de dissipá-la. O silêncio das instituições, por sua vez, alimenta o cenário. Não há pronunciamento firme. Não há desmentido categórico. Não há esclarecimento definitivo. Isso permite que a crise respire. E nesse silêncio, crescem as narrativas paralelas. Cresce a ideia de que há algo sendo escondido. Cresce a sensação de que o sistema teme a verdade. E verdade ou não, essa percepção já está instalada. Neste momento, a pergunta central não é mais se as provas existem. A pergunta é outra. O que acontece com um governo
quando o público começa a acreditar que existe algo que ele não controla. Essa é a parte mais crítica, né? Mesmo que nada seja confirmado, o dano já foi feito. E cada novo evento político será lido sob essa ótica. É isso que está em jogo. Não é apenas um embate entre governo e oposição. Não é apenas um conflito entre versões. É um teste sobre até onde um país aguenta viver sob a sombra de algo que não se vê, mas que todos acreditam estar lá, enquanto a verdade não vem à tona, ou não se prova que nunca existiu. O Brasil segue em alerta. Queridos ouvintes, se esta história te prendeu até aqui, é porque você sabe que estamos vivendo tempos de tensão, disputa e revelações que podem mudar o rumo do país. Se você quer acompanhar os próximos capítulos, os próximos fatos, os próximos choques, eu te convido agora a se inscrever no canal. Assim você não perde nada do que ainda está por vir. Até a próxima.